Bom dia a todos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos, né, à continuidade das nossas atividades do Congresso Nacional de Saúde e Tecnologia e Terceiro Café Consciência do PPGST da Universidade Federal do Maranhão. Antes de iniciarmos, na verdade, darmos continuidade, gostaria de acordar com os presentes as regras necessárias para um bom andamento do evento. Estarei colocando essas regrinhas no chat, tá bom? E quero pedir para vocês que durante a reunião todos devem manter seus microfones e câmeras desligados enquanto o palestrante estiver falando, para que possa, né, evitar interferências sonoras e trocas de dados por excesso de transmissão de imagens. Dúvidas e comentários podem ser colocados também no chat, tá bom? E ao final de cada apresentação, abriremos para perguntas. E quando você sentir a necessidade de se manifestar, ligue seu microfone e acione sua câmera para que todos a visualizem. Queremos agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores. O primeiro Congresso Nacional de Saúde e Tecnologia, Terceiro Café Consciência. É um evento organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia e contou com patrocínio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, FAPEMA, e com os apoios a GEUFMA, CAPS, Via Branca, Hope Café, Assunção Promotora, River, Café Viana. Hoje teremos a palestra com o tema Patentes, ferramenta para a proteção de invenções, com a professora doutora Cristina Maria Cis Lopes Tavares, da Mata Ermida Quintela, do qual passo a palavra agora para o professor Richard, que ele é pós-graduado, ele é graduado em licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Maranhão, mestrado em Saúde e Ambiente pela Universidade Federal do Maranhão e doutorado em Biotecnologia. É com você, professor. Obrigado, Romina. Gostaria de agradecer o convite, né, para ser moderador da palestra da professora doutora Cristina, que já vem contribuindo há muito tempo conosco aqui no Maranhão. Conheço a professora Cristina ainda aluno de mestrado, fui aluno da professora Nilce e da professora Rosane Guerra, lá da capital, São Luís. Então, já há muito tempo a gente tem tido esse contato com a professora Cristina Quintela. Um pouco sobre o currículo da professora doutora, graduada em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Físico-Química pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio, doutora em Ciências Moleculares pela University Sussex, Reino Unido, pós-doutorado pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, Portugal, e do Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal, além de diversas capacitações em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. É professora titular da Universidade Federal da Bahia e atua principalmente nos temas dinâmica, cinética molecular, espectroscopia, biotecnologia, produção e transporte de petróleo, prospecção tecnológica, e já possui inovações tecnológicas sendo utilizadas por diversas empresas. Professora, o evento agradece a disponibilidade em ministrar a palestra, e a palavra é sua. Muitíssimo obrigada. Tá? Sempre um prazer estar com vocês, ver esse programa crescendo, evoluindo. Já é o terceiro Café Consciência. Eu estou um pouquinho atacada de asma, se eu tossir, não estranhem. Não é Covid, graças a Deus. Já estou com a 4ª vacina da Janssen, tá? E eu queria pedir para as 41 pessoas que estão aqui, inclusive, Richard, que pensem em alguma coisa que gostariam de apropriar, tá? Pode ser um software, pode ser uma patente, pode ser uma receitinha que a sua bisavó fazia, pode ser uma renda bem bonita que seja uma tradição familiar, pode ser qualquer uma dessas coisas. Só um momento, por favor. Eu estou em casa e me interromperam aqui.
Prontos. Família é família. Vamos lá. Então, vocês tiveram um tempinho para pensar, tá? Eu vou querer que vocês comecem assim, ó, pegue uma canetinha, pegue um papel de rascunho, tá? Viu? E já comecem a anotar as coisas que lhe vierem à cabeça, mesmo que sejam coisas absurdas. Ah, isso eu não vou perguntar, que não faz sentido, tá? Eu vou dar um panorama bem geral, até porque eu estou começando praticamente 1 hora depois do previsto, tá? E aí, se vocês antes do almoço ainda tiverem gás, vamos conversar bastante, tá? Eu fico à vontade para tirar as vossas dúvidas, questões, etc. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o que não é invenção nem modelo de utilidade, não é patente, tá? Tem aí várias coisas, por exemplo, eu vou pegar o último, que é o fácil de todo mundo entender, que é o 7, regras de um jogo. Digamos que você fez um jogo de tabuleiro para você poder ensinar crianças ou terceira idade ou adultos semi-analfabetos a ler, a fazer contas. Você não pode apropriar as regras do jogo, mas você pode uma caixinha com os botõezinhos, tá? E aí você pega esses botõezinhos e cada vez que a pessoa acerta, você aperta sim, ou você aperta não. E você pode ter um softwarezinho lá dentro que dá um percentual e relaciona o percentual com as pessoas da mesma idade que fizeram isso, e ele te dá uma posição em relação ao geral. Aí você já está com possibilidade de um registro de software ou de uma patente de software embarcado, tá? Então, o facto disso não poder patentear não significa que as coisas que você faz à volta disso não sejam patenteáveis, tá? Então, se você pensou em alguma coisa, olhou aqui e falou, ih, não vai dar, não pense assim, não. Pense o que você poderia fazer que está relacionado ao seu objeto, tá? Isso daqui vocês também já viram, provavelmente, né, na palestra sobre patentes, tá? São as composições de um documento para solicitar uma patente, fazer um depósito de patente, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui esse item que é reivindicações, tá? Aqui é justamente o que é meu e ninguém tasca no que é meu, que é só seu, tá? E vamos tentar nos focar justamente nesse item, que é só seu, tá? Por exemplo, aqui eu vou fazer um lápis com uma borracha lá na ponta e com uma luzinha no meio para minha netinha, que ela gostaria muito, que adora. Quando ela segura, quando esquenta, começa a acender umas luzinhas. Então, quanto mais ela estiver trabalhando a escrita, mais a luzinha acende. Se tirar, já era, não acende. Tá? Então, no Brasil, vocês provavelmente vão pegar patentes, porque nada se faz, nada se cria, né? Tudo se copia e melhora cada vez mais. Então, o conhecimento da humanidade ele é construído aos poucos, né, sobre o conhecimento anterior. Por isso que vocês têm, quando vocês escrevem um capítulo, um artigo, se vocês estiverem escrevendo um texto dissertativo, seja ele para mestrado ou doutorado, sempre tem aquela introdução em que você tem que mostrar que sabe o que aconteceu antes, citando outros autores, tá? Isso acontece também nas patentes. E às vezes a gente pega algumas patentes de outros países e faz aquela tradução no Google Tradutor e não tem essa parte aqui, ó, caracterizado por. Porque essa parte aqui é da lei brasileira, tá?
Noutros países seria um dispositivo compreendendo, entendeu? E aí vai, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês provavelmente já viram na aula de patentes, no palestra de patentes, mas tem duas coisas que vocês têm que prestar atenção. Essa é a palavrinha mágica, compreender. Por quê? Porque se eu usar ela, eu posso ter o meu lápis com a minha borrachinha, a minha luzinha, e eu posso ter também um som, tá? Então, por exemplo, se alguém fizer tudo que eu fiz mais um som, ainda é meu, porque eu usei a palavra compreender. Se eu não tivesse botado a palavrinha compreender, se alguém pusesse alguma coisa a mais ou a menos, não seria meu. Já geraria outra patente e eu perderia essa patente, tá? Aí eu quero que vocês agora peguem essa caneta, esse papel e me coloquem quais são os tipos da sua invenção, certo? É um produto, é alguma coisa que você fez uma reação e deu isso. É um processo, um método de fazer alguma coisa. Quando é que ele é novo? Quando você tem uma etapa diferente, por exemplo, eu vou fazer arroz, mas em vez de eu fazer arroz com a água fervendo a 100 graus, eu vou fazer a 60, ou eu vou fazer na pressão a 120, 130 graus, com alta pressão, tá? Então, vale você mudar uma etapa, ou vale você mudar a temperatura, a pressão, por exemplo, às vezes você tem uma etapa de purificação, aí você pula a etapa de purificação e só vai fazê-la depois. Às vezes você tem um processo, um método que usa água deionizada, por exemplo, tá? E eu tenho várias patentes dessas em que a gente, em vez de usar essa água, a gente usa água de produção, água sujona, que vem junto quando você produz petróleo, vem essa água aí bem sujona, com pedaços de petróleo, com micro-organismos, com diabo, muita coisa, tá? E aí a gente consegue produzir, por exemplo, um professor que trabalhou comigo, né, da área de biotech, xantanas. E xantanas muito boas, tá? Sem ter que primeiro usar água purificada. Então, isso barateia o processo, tem uma vantagem competitiva, tá? Às vezes, você criou um equipamento, um dispositivo, ou até uma vidraria diferente, que é adaptada justamente à reação que você está fazendo no laboratório. Às vezes, você fez uma pasta de dentes, que você mexeu na formulação, tem tanto a tanto de surfactante, tem tanto a tanto de clorofila, tem tanto a tanto de hortelã, tem tanto a tanto de copaíba, tá? Então, aí é uma patente de formulação. Às vezes é uma disposição construtiva. Isso que eu tinha aqui era uma disposição construtiva, porque é o lápis, a borracha e um LED que acende por calor. Tá? Eu junto várias coisas que já existem e faço uma terceira. Ou seja, 1 mais 1 igual a 3. Tá? Às vezes é de uso. Todo mundo fala do Viagra, que foi feito para problemas circulatórios e depois é usado para impotência masculina. Né? Não vou nem me aprofundar, porque certamente na aula de patentes vocês viram isso. Tá? Às vezes, você pode apropriar patentes e genes dessas patentes. Tá? Nos Estados Unidos, você tem 3 tipos de apropriação, um deles de patente. No Brasil, você tem só 2 tipos, que é cultivares e patentes. Aqui tem muita lenda urbana que diz, no Brasil não pode apropriar plantas nem genes. Não é bem assim, não. Tá? Vocês que são um programa
de saúde certamente usam biotech e usam a biodiversidade, por favor, estudem isso direitinho, tá? Tem muita lenda urbana sobre isso. Inclusive, tá? Se fosse verdade, me expliquem uma coisa. Por que que nos últimos 10 anos os Estados Unidos têm apropriação de cerca de 10 a 100 vezes mais cultivares do que o Brasil? Eu não entendo isso, tá? Porque eu falei de 10 a 100 vezes, porque depende do tipo de cultivar, se é para alimentos, se não é, etc. Tá? Então, estudem isso direitinho, não vão na conversa, não vão nas fake news, porque para o vosso programa certamente isso é muito importante, tá? Eu acredito que seja mais falta de conhecimento no Brasil do que é que pode ser feito. Vou seguir em frente, tá? Então, aqui você pode, então, pensar, tá, nos tipos de reivindicações. Porque, às vezes, você tem um processo ou um método que gera um produto. Por exemplo, uma reação de polimerização vai gerar o polímero, tá? Esse polímero pode ser uma fibra, pode ser transformado em fibra tecida ou não tecida. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer e pode transformar, tá? Em outras coisas. A patente de software no Brasil realmente não existe. O que existe é o registro de software. No entanto, recentemente, e eu recomendo aí que o programa pense em trazer alguém do INPI para falar sobre as novas regras de software embarcado, tá? Porque ele mistura protótipo com software. Vamos em frente. Aqui é o que eu falei para vocês, né? Que é um produto X, um polímero, que pode ser obtido pelo processo Y. Então, vocês vão ter que fazer reivindicações de produto e de processo, tá? Reivindicações independentes. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre isso, tá? Você pode usar, pode ser obtido ou diretamente obtido na reivindicação, sem problema. Por exemplo, tá? Nas composições, aí a gente vai fazer a eletrogalvanização do zinco. O que é isso? É para resistir à corrosão, certo? Aí você põe, veja, uma composição você faz o uso, a eletrogalvanização, caracterizada por... O que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Faixas, tá? Você sabe o pulo do gato. Você sabe, por exemplo, que 35 é a melhor concentração. Mas aqui, você sabe que funciona entre 30 e 50. Então, esse pulo do gato é o que a gente chama de know-how. Tá? Não precisa colocar aqui, porque quando a gente faz uma patente, a gente tem que pôr a faixa em que ela funciona, e não otimização o funcionamento ótimo, tá? Por exemplo, aqui ácido sulfúrico, 2 a 4 vezes também, tá? E o pH, tá vendo uma faixa de pH em que funciona, o pH ácido, 3,5 a 5. Um exemplo de etapas. Imagino que alguns de vocês no intervalo da palestra tenham feito isso. Ferve a água, adiciona açúcar, adiciona folhas de chá, adiciona leite e filtra a mistura, tá? O que é que não vale? Por exemplo, adicionar açúcar antes ou depois não vai alterar o produto. Então, se vocês quiserem, num processo, fazer como eu mostrei para vocês, né, que eu purifico o polímero no final, ao invés de purificar a água de produção de petróleo no início. Aí, vocês têm que dizer qual é o efeito sinérgico que isso faz quando você muda essa etapa, tá? Aqui,
eu não consideraria essa patente, porque adicionar o açúcar antes não faz nenhuma diferença, a não ser que no relatório descritivo esteja muito explicado por que isso é importante para o processo. Tá? Aqui temos um exemplo, tá, de um método de busca na internet, que ele vai transmitir o pedido de busca por internet a partir de um módulo de software, receber os produtos, armazenar os resultados em uma base de dados e apresentar os resultados para um usuário através de uma interface. Ou seja, eu acabei de mostrar para vocês como é que a gente escreve uma patente para procurar no Google. Por exemplo, se vocês procurarem no YouTube Profinito Brasil, é isso que faz esse método, tá? Aqui é o uso de uma substância para preparar um medicamento, tá? Aqui, no caso, é mirtazapina para depressão. Então, você tem aqui assim, ó, o uso do composto de fórmula tal, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a depressão. Olha o caracterizado por. O que está antes é a fórmula, não é a sua patente. O que é novo da sua patente? É a preparação de um medicamento para tratar a depressão. Esse slide aqui, por exemplo, a fonte é do INPI da WIPO, é dos cursos deles, tá? Aqui também a fonte do INPI, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, tá? Vamos lá. Aqui temos um dispositivo para cozinhar arroz, caracterizado por, tá? Aqui ele já não vai servir para feijão. Digamos que eu vou fazer arroz no vapor. Feijão no vapor não fica bom. Mas uma panela de pressão para cozinhar arroz, também pode cozinhar feijão, tá? Então, aqui já passou para grãos, grão de bico, por exemplo, tá? Soja. Mas você pode fazer ainda uma coisa mais ampla para cozinhar. Ah, professora, no laboratório eu só consegui cozinhar arroz. Sim, mas ele serve para outras coisas. Tá? Então, você tem que pensar, tá? Como você pode ampliar o escopo dessa busca, o escopo da sua patente. Você tem que pensar em futuros usos. Então, uma planta no Brasil, ela tem várias maneiras de ser reivindicada, tá? Tem outras maneiras que não pode. Então, você tem que ver, tem que aprender no país como é que isso seria feito, tá? Você pode ter, por exemplo, um processo de produção, um processo de controle de pragas, um gene quimérico para a expressão de alguma coisa caracterizado por. Vamos lá. O método de tratamento de doença não se pode normalmente apropriar em países que são em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, porque o governo considera que a população precisa tratar essas doenças e não tem recursos financeiros para tal. Então, a legislação ela não permite isso. Mas você pode fazer a composição farmacêutica e o processo de produção do medicamento, tá? Senão, nós não teríamos medicamentos genéricos e não genéricos no Brasil, não é? Porque as patentes dos outros países valem e aumentam o custo dos nossos medicamentos um bocado. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Vamos em frente. Um algoritmo, tá? Também o pessoal diz que não pode, mas você pode fazer um sistema ou método para proporcionar melhorada análise das sequências gênicas. Tá? Aqui é o algoritmo em si, aqui é o sistema ou método. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma patente de um extrato de ostra rico em zinco, tá? E o processo de produção desse produto, tá? Então, veja,
Aqui, a 1, 2, 3, 4 e 5 é o extrato. A 6 é a mistura desse extrato combinado com peptídeos da ostra. Não sei se vocês sabem, mas peptídeos têm várias aplicações, inclusive tem um boom de patentes sobre peptídeos na área da alimentação, e uma delas é justamente ajudar a controlar o peso, tá, da pessoa. E o 9 é o processo de produção, tá? Então, vocês veem que vocês têm que pensar o que é novo e o que eu vou falar. Aqui vocês têm, de novo, o extrato de ostra contendo de 6% a 14% de zinco em peso seco. O 6 é um extrato que contém zinco, mas que é combinado com peptídeos da ostra. E aqui é o processo de produção desse extrato. Aqui eu tenho um outro exemplo, tá? Que é uma composição medicinal para tratar doenças respiratórias infecciosas. Olha a Covid aí, ó. Olha a gripe, tá? A 1 é a formulação, é uma composição farmacêutica compreendendo, tá vendo? Tá em inglês, por isso que é compreendendo. Se fosse no Brasil, era uma composição farmacêutica caracterizada por compreender, tá? E aí tem várias formulações possíveis, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? E depois tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 usos, ó, possíveis. Tá vendo? Então, isso também vocês têm que pensar como vão escrever a vossa patente. Aqui é uma patente de alimentação de peixe, tá? Aqui é o método de produção desse alimento de peixes, que tem 3 opções de produção. Tem a produção 2, com detalhe 3, a 4 com detalhe 5 e a produção 6. E depois você também tem formulações aqui no 7, em que você tem 3 tipos de formulações, 2 com um detalhe. Ok, então a gente encerrou isso. Agora eu vou falar com vocês sobre o grau de maturidade, tá? O grau de maturidade, ele começou pela NASA, porque eles tiveram um relatório de prestação de contas recusado pelo Tribunal de Contas deles. Porque eles disseram, puxa, se eu paguei, cadê o produto? Por que não está em órbita? Aí eles falaram, não, é que a gente não é assim, começa a fazer e já põe em órbita, tem níveis de maturidade. E aí, para responder a essa pendência, né, eles criaram essa escala aí, que 1 é tecnologia sendo descoberta e 9 é pronta para entrar no mercado. Aqui eu tenho para um exemplo, tá? Para vacinas. Então, veja, pesquisa básica, ideias. Pesquisa básica com uma prova de conceito preliminar, o TRL2. São esses resumos em congressos que vocês provavelmente vão ver, vão olhar, vão ouvir hoje de tarde, tá? Aqui é uma prova de conceito preliminar, TRL3. É quando você já tem os testes in vitro na bancada e você normalmente já escreve um artigo científico. Então, como é que eu sei, e é o caso desse projeto que a gente está escrevendo para a FINEP, que eu falei no começo, antes de iniciarmos a gravação, como é que eu sei que não estava TRL3? Porque não tinha ainda publicado nada no tema, tá? Então, isso é importante. O que é que a gente espera de vocês que são um programa acadêmico e não profissional, tá? É que vocês levem as vossas pesquisas, o vosso projeto, até o TRL3. Alguns de vocês vão também já entrar no TRL4, vocês vão desenvolver patentes. Por isso que esse evento está tão focado em patentes, em tecnologia, etc. Tá?
Depois, no TRL5, veja, não se entra no TRL5 sem empresa. Uma spin-off, uma tranche, uma parceira, não importa, tá? Porque você tem que licenciar a patente, tá? Ou você tem que ter testes pré-clínicos em animais. Não é todo mundo que tem um biotério para poder fazer isso. Os biotérios são raríssimos no Brasil. E normalmente são biotérios normalmente, de ratinhos, né, gente? Os biotérios de mamíferos superiores, de grande porte, etc., são bem raros no Brasil. Então, aqui também, normalmente, a gente pega essa patente e licencia para uma empresa. Já aviso, é raríssimo no Brasil, tá? Muito raro mesmo. Normalmente, isso acontece nos países que já têm uma tradição muito grande de patentes, tá? As crianças já crescem na escolinha aprendendo patentes. Vocês estão aprendendo na pós-graduação. Vê se pode. Então, é muito raro. Mas é bastante mais comum você ter um projeto com uma empresa e a patente gerada, por exemplo, é de cotitularidade entre a empresa e a UFMA, tá? Então, essa é uma possibilidade. Depois a gente tem os TRL 6, 7 e 8, que são os testes clínicos, fase 1, 2, 3, que vocês devem saber na ponta da língua o que é, né? Depende do número de pessoas, etc. Se vocês não sabem o que é, procura Quintela na revista Cadernos de Prospecção. Vocês vão ver 3 artigos publicados no início da pandemia, acho que foi em março. Eu estava em Portugal num pós-doc, estava isolada em casa, primeira semana de março. Aí eu entrei em contato com algumas pessoas, com médicos, etc., inclusive é um médico lá de Portugal, que estava já engajado, né, nessa luta contra a Covid, ainda antes no Brasil ser decretada a pandemia, lá em Portugal já estava, e a gente mapeou os patentes, testes clínicos, ou seja, artigos, patentes e testes clínicos, e não tinha, tá? Depois, mais tarde, a gente fez um artigo que é muito além da cloroquina, também, que tem um trabalho interessante. Aí, bom, algumas vacinas que a gente teve, elas não esperaram exatamente chegar no TRL9, na fase 4, para serem aplicados no ser humano, porque nós precisávamos disso com urgência, né? A humanidade precisava com urgência e não dava tempo de você fazer os testes num grupo tão grande e principalmente esperar o tempo suficiente para ver se tinha efeitos, tá? Então, vocês viram que a vacina de São Paulo, a vacina do Rio, do Butantan, etc., ela pediu voluntários para fazer justamente essas fases aqui de testes clínicos, certo? E nós também vimos a vergonha que foi lá na região norte, Manaus, em que eles fizeram testes clínicos nos pacientes sem registrar, sem autorização da Anvisa e sem autorização, ao que me consta, dos próprios pacientes. Foi uma... Ai, quando eu penso nisso, eu fico até arrepiada. Vamos em frente. Você não adianta chegar aqui no 3 para uma empresa. Você tem que mostrar que você já está um pouquinho mais adiantado, tá? E também não adianta você dizer, eu tenho uma patente, eu vou colocar no mercado, porque tem todo um trabalho que é feito aqui pelo meio. Pergunta, estou inventando a roda, alguém já patenteou algo parecido ou igual ao que eu já fiz, tá? Então, vocês têm que fazer essa busca da anterioridade, e certamente vocês já ouviram falar sobre isso nas outras palestras, mas vocês têm que procurar esse tal do efeito inesperado. É isso que vai conceder a vossa patente, tá? Aqui eu vou... Vamos lá.
Aqui eu vou colocar no bate-papo alguns lugares onde vocês podem procurar patentes, tá? Anotem esses links aí. Essa daqui é da Worldwide, é muito legal porque você não tem que entrar em cada país para buscar as patentes daquele país. Ela tem mais de 90 países, inclusive, às vezes tem os documentos integrais aqui do Brasil, que a gente não acha no INPI, tá? E ela funciona legal. Então, ainda tem uma secção ali de estatísticas que você tem, se você utilizar, você já gera gráficos extremamente interessantes para subsidiarem um artigo, por exemplo, de prospecção tecnológica. Tá? Aqui você tem a Patent Scope, que é quando você busca na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Tá? Também é uma base boa, mas ela nem sempre dá as patentes dos países como a gente esperaria, certo? Mas ela é boa para você procurar as patentes do PCT. Depois, todo mundo sabe usar o periódicos da CAPES, né? Que não sei se vocês sabem isso, mas é uma das coisas que outros países não têm. Por exemplo, quando eu estava em Portugal, eu não conseguia procurar nas bases de lá, eu tinha que usar o acesso remoto aqui ao Brasil, porque nós temos o café, né, que a gente pode acessar bases. Lá elas têm um tal da Beon, que não tem nem tantas revistas quanto a Scopus. Isso é um dos grandes feitos do Brasil, uma das coisas que eu admiro muito mesmo, tá? Aí aqui eu tinha um ensino do Darren, mas Richard, eu acho que eles tiveram aula sobre isso, não é? Como entrar. Foi, professor. Então vou seguir em frente. No Darren vocês também encontram patentes, mas ela tem repetições, ela não cobre os países como poderia cobrir, tá? Então é um bocado complicado. Depois você tem o Lens, tá? O Lens, ele dá uns gráficos muito legais também, tá? Eu só estou dando o acesso gratuito, tá? E você consegue selecionar um bocado de coisas, mas depois você tem que ler uma por uma os títulos das patentes para ter certeza de que não está fazendo nenhuma bobagem. Se você for procurar patentes de compostos químicos, você pode procurar pelo composto químico aí no ChemSpider, tá? Alguma substância química com formulação ativa, tá? Agora que a gente tem também acesso pelo periódico da CAPES aos artigos de medicina, aos testes pré-clínicos, não é? Isso está acontecendo, foi liberado esse ano, inclusive estão acontecendo vários seminários sobre isso, promovidos pela CAPES, imagino que os vossos alunos estejam também envolvidos. Lá também tem patentes, mas aqui você pega todas as patentes, tá? Esse patente Inspirion, o que eu mais gosto dele são dos gráficos, são muito legais, tá? Estou botando aqui, ó, tudo. Mas vocês vão ter também que dar uma olhada nos dados para ver se todas as patentes estão realmente no foco que vocês querem. Depois vocês têm o INPI. Richard, eles viram como é que busca no INPI também? Professora, já houve uma palestra, não sei se todos estavam presentes, né? Pronto. Então, mas está gravado, eles podem olhar no YouTube, não é isso? Mas, a senhora, se você preferir também dar uma explicação rápida, o problema que é a patente nacional, né? O problema, no INPI, você vai buscar as patentes que reivindicaram o território brasileiro.
das quais 90% não são de origem brasileira. São do exterior e quer bloquear o território brasileiro para outros competidores não fazerem o que eles têm, tá? É uma interface que eu recomendo que vocês não usem no fim de semana, porque muitas vezes ela dá alguns problemas, trava. Usem durante a semana, porque ela é muito visada pelos hackers, tá? Prontos. E aí, tudo bem, eu quero depositar no INPI. O que é que eu devo fazer? Você deve buscar o seu núcleo de inovação tecnológica. Richard, quem é que é o núcleo aí da UFMA? Ainda é a Glorinha? A Glorinha já saiu. É, a professora Glória. Pronto, procura a Glorinha que ela é craca nisso, né? E aí você tem, aqui assim tem, como eu já dei para vocês, certo? Hoje, no começo, antes da gravação, justamente aonde vocês têm esses textos de apoio, etc. Tá? Enquanto a gente esperava que fosse enviado para mim o termo de autorização de uso, né, de gravação dessa imagem, dessa palestra. Então, pronto, essencialmente é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço ao Prof. NIT, à Rede NIT Nordeste, que passou boa parte desse material para o Prof. NIT, ao vosso programa, tá? O Café com Ciência e também o terceiro, e a Deus por ter colocado em nossos caminhos os problemas e nos ter conduzido às ferramentas e pessoas para abordá-los. Muito obrigada, professor Richard. Obrigado também, professora Cristina. Romila, você conseguiu, pelo chat, as perguntas, as pessoas... Fica aberta agora aos questionamentos. Isso, professor. Eu estou aqui de olho no chat. Ainda não houve nenhuma pergunta, mas acredito que agora as pessoas vão começar a perguntar. Pergunta aí, gente. Vocês estão fazendo mestrado em quê? Ou vão fazer em quê? Ou doutorado, ou o que for. Ai, que neném lindo, Romila. Tem um bebê aí, tem um bebê querendo interagir. Obrigada! Nós temos alunos de mestrado, estão fazendo pesquisa com essa parte de produtos naturais. Agora é a hora das perguntas, as dúvidas de vocês. Laiane está no doutorado na Unesp. Você está trabalhando com o quê, Laiane? Estou desenvolvendo aplicativo também, professora. E já pensou como é que vai apropriar? Se vai abrir empresa? Como é que vai pôr no mercado? Estamos pensando ainda. Eu iniciei agora, ainda estamos na fase de organização ainda. Mas agradeço, aprendi muito hoje aqui. Você vai abrir uma empresa? Me conte. Não, não é empresa. A gente vai desenvolver um software e na nossa faculdade, né, na Unesp, nós temos um setor que também nos auxilia todo esse processo. Então, a gente vai estar desenvolvendo esses software aplicativos voltados para as puérperas. Beleza, maravilha, Laiane. Você já está num grupo de pesquisa que está habituado a fazer isso, provavelmente. Isso, já tem um grupo muito bom aqui na faculdade. Pronto. Nada como procurar o NIT, né? Núcleo de Inovação Tecnológica. O que mais está aí? Me contem. Professora, o nosso grupo ele tem entre os produtos naturais que a gente trabalha, além das plantas, a gente também tem um grupo que trabalha com produtos de abelhas, né? Com própolis, mel. E hoje a gente está tentando também trabalhar mais com na parte de alimentos, para que possam produzir algumas bebidas, alguma coisa voltada para alimentos.
Entretanto, a gente ainda tem uma grande dificuldade em achar, como você falou na palestra, os parceiros, né, empresas que apostem nesses produtos, né, porque muitas das vezes a gente não consegue sair do laboratório com aqueles ensaios mais in vitro, como você falou, até a questão da dificuldade de fazer os ensaios pré-clínicos. Como seria uma forma da gente, né, a pergunta de 1 milhão, né, como a gente pode melhorar isso? Olha, o governo andou financiando, tá? É o que eu ia falar para vocês. Lembra que eu falei que o governo tem que financiar a média maturidade? TRL 4, 5, 6 e 7, que eu conheça, o risco é altíssimo para uma empresa. Ela não vai. Se um gestor for financiar você, muito provavelmente ele vai ser demitido, porque o risco é grande para a empresa. Então, você tem que encontrar os parceiros governamentais no Brasil. Como é que você acha isso? Através do Ministério da Saúde, através da Fiocruz e através do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não tem como escapar. Além disso, eles também andaram abrindo uns editais do CNPq, se não me engano, da FINEP, para montar locais para poder fazer esses testes pré-clínicos. Valia a pena ver quem ganhou esses editais e procurá-los para interagir. Tá? Própolis é velha conhecida minha. Eu tinha, lá em Portugal, minha família já criava abelhas. E eu, com 10, 11 anos, eu varria a abelha, abria, tirava o mel, extraía já usava ajudava a extrair a própolis com alguma solução etanólica, tá? Até que eu fui mordida bem aqui. E aí eu inchei, fiquei 3 dias sem enxergar. Aí descobrimos que eu tinha alergia, então a partir daí eu fui banida. Mas a minha família lá em Campos de Jordão, inclusive, trabalha com isso, sabe? É uma área que é muito pouco explorada, mas tem patente a dar com pau. Isso. Tá? E Tem como você muita falou, a maior patente. parte é de fora, né? Usam a matéria-prima, geralmente é brasileira, mas a maior parte da gente tem feito esses estudos de prospecção e a maior parte é asiática, as proteções. A gente tem alguns aspectos que podem ser enfatizados aqui. Tem a abençoada da própolis vermelha do Alagoas, que não é do Alagoas, porque também tem aqui na Bahia, tá? Mas é o nome da indicação geográfica. Ela pode ser, eu tenho, por exemplo, uma aluna de mestrado que está associando ela com outro princípio ativo para poder ser utilizada numa formulação, tá? Então, aí é complicado. A área da saúde, o modelo de negócios para biotec e saúde está dominado por transnacionais. Mas tem... Inclusive, dentro dessa área da própolis, a gente teve um trabalho que foi concluído agora recente pelo nosso primeiro aluno, no caso, meu primeiro aluno de mestrado, e nós encontramos uma variedade vermelha aqui, nessa região também. Então, que é uma coisa que ainda não tem, a gente vai publicar agora, e mostra que também temos aqui também nessa região a própolis vermelha. Porque só se fala do litoral nordestino, né? Só se fala da região litorânea, mas aqui também tem. Nosso país aqui, nossa, é uma delícia. Ele tem biodiversidade incrível e a capacidade de adaptação de espécies maior ainda. A Carla trabalha com você, né? Isso. Isso. Estamos iniciando alguns trabalhos com nanopartículas agora. Uma outra possibilidade para o pessoal dos testes pré-clínicos, tá? In vitro e depois pré-clínicos, é procurar na CAPES, na Bionorte e na Renorbio. Ver como é que eles fazem. Eu sei que a Renorbio abriu várias empresas. Quando eu fazia parte da Renorbio, até uns 10 anos atrás, 10 não. Nossa, estou ficando velha. 6 anos atrás, 7 anos atrás, já tinham aberto mais de 10 empresas
mas nenhuma delas era de pré-clínicos, era essencialmente empresa de veterinária, produtos veterinários, nesse caminho, lá com números. Acho que é isso, Richard. Então, não, existe mais alguém com alguma pergunta para a professora? Se não houver, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer à professora Cristina Quintela pela disponibilidade, pela excelente palestra. Essas palestras são extremamente importantes, porque eu me lembro ainda quando aluno de mestrado lá atrás, isso foi feita essa sementinha, e hoje a gente está vendo os frutos. Eu já estou na universidade, já estamos com um programa de pós que está indo para o seu 4º ano, né? Então, vejam que alguma coisa feita lá atrás, há muito tempo, ela vem os frutos, né? E assim é a vida, mais produtos, mais palestras, mais alunos formados e mais ciência, que é o que a gente realmente precisa para esse país ter uma melhor qualidade de vida para o seu povo. Então, agradeço a professora mais uma vez e a Romila também pelo auxílio. Sempre um prazer, Richard, Camila. Professores, eu gostaria de pedir que todos que pudessem, né, ligar suas câmeras para que a gente pudesse fazer um print da nossa palestra, né, para que a gente possa publicar nas redes sociais, no nosso álbum, tá bom? E ficamos muito felizes, professora. Foi ótima essa palestra, muito obrigada, tá, mais uma vez. Obrigada. E lembrando a todos que hoje à tarde, a partir das 14 horas, estaremos todos lá na UFMA, no Campus Bom Jesus, para darmos continuidade na nossa programação. Tá bom? Aí todo mundo sorrindo que a gente vai tirar um print. Obrigada a todos. Bom dia. Tchau, gente. Bom trabalho aí, viu? Obrigado. Usem máscara no presencial, não bobei não, viu? Com certeza, obrigada.